Amélia já estava esperando quando chegaram, seu carro estacionado em frente ao portão enferrujado. Ela parecia ter envelhecido uma década desde a última vez que a viram. Olhos fundos, pele pálida, uma tensão visível em seus ombros. "Como está a casa?" Daniel perguntou ao sair do carro. "Silenciosa", Amélia respondeu, e havia algo inquietante na forma como disse isso. Silenciosa demais, como se estivesse prendendo a respiração, esperando. Eles ficaram ali parados, os três na frente daquela casa decadente, nenhum deles ansioso para entrar até que Isabel chegasse. O sol da manhã fazia a estrutura parecer menos ameaçadora do que a noite, mas de alguma forma isso tornava tudo pior. Sob a luz clara do dia, podiam ver cada detalhe da deterioração, cada janela quebrada parecendo um olho vazio, cada telha faltando como dentes perdidos em uma boca apodrecida. Às 10 em ponto, um Toyota Corolla prata estacionou atrás do carro de Daniel. Isabel saiu, vestindo jeans, uma blusa branca simples e tênis práticos. Ela tinha uma mochila no ombro e segurava o celular na mão. Quando viu a casa, parou completamente, seu rosto empalidecendo visivelmente. "Esse é o lugar?" Sua voz saiu mais fraca do que provavelmente pretendia. "Esse é o lugar", Daniel confirmou, aproximando-se dela. "Você está bem?" Isabel não respondeu imediatamente. Seus olhos percorriam a fachada da casa, de janela em janela, como se procurasse algo. Ou talvez como se algo nela reconhecesse o lugar em um nível que transcendia a memória consciente. "Eu sonhei com esta casa", ela disse finalmente. "Noite passada, não sabia o endereço, nunca tinha visto fotos, mas sonhei com uma casa exatamente assim. Amarela descascada, aquelas janelas altas, aquela árvore." Ela apontou para a velha figueira no jardim lateral. "No sonho, havia uma mulher embaixo daquela árvore. Só ficava ali, olhando para cima, para uma janela no segundo andar." Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "A janela do quarto da criança? Não sei. Não entrei na casa no sonho. Apenas observei de fora, como estou fazendo agora." Isabel finalmente desviou os olhos da casa para olhar para o grupo. "Isso é normal? Sonhar com um lugar antes de vê-lo? Normal não é uma palavra que se aplica a qualquer coisa relacionada a esta casa", Amélia disse secamente. Isabel assentiu lentamente, então quadrou os ombros, claramente decidindo assumir uma postura profissional. "Certo, vamos fazer isso, mas lembrem-se das minhas condições. Saímos ao primeiro sinal de perigo real." "Concordado", Daniel disse, puxando a chave antiga do bolso. Eles caminharam juntos pelo jardim selvagem, subindo os degraus rangentes da varanda. Daniel inseriu a chave na fechadura e a porta se abriu com aquele suspiro familiar, como se a casa tivesse estado esperando exatamente por isso. O ar que saiu era gelado, muito mais frio do que deveria ser em uma manhã ensolarada de março. Isabel estremeceu imediatamente, puxando os braços ao redor do corpo. "Por que está tão frio?" "Sempre está", Amélia disse suavemente, "especialmente nos últimos dias." Eles entraram no hall de entrada. A luz do sol entrando pelas janelas iluminava a poeira dançando no ar, tornando tudo surreal e onírico. Isabel parou logo após a porta, seus olhos se ajustando à penumbra, absorvendo cada detalhe. "Sinto..." Ela começou, depois parou, balançando a cabeça. "Não. Isso é apenas sugestão. Estou impressionável por causa de tudo que vocês me contaram." "O que você estava sentindo?" Marina perguntou gentilmente. Isabel hesitou, claramente lutando entre seu treinamento cético e algo mais visceral. "Familiaridade. Como se já tivesse estado aqui antes. Mas isso é impossível. Eu tinha apenas 4 meses quando me tiraram daqui. Bebês não formam memórias conscientes nessa idade." "Memória consciente não é o único tipo de memória", Amélia observou. "Há coisas que o corpo lembra, que a alma lembra, mesmo quando a mente não consegue." Isabel não respondeu a isso, mas Daniel notou que ela estava segurando seu celular com mais força, seus nós dos dedos ficando brancos.
Quer começar pelo térreo? Ele sugeriu. Podemos mostrar cada cômodo, explicar o que encontramos onde. Isabel assentiu, e eles começaram o tour metódico. A sala de estar com seu manequim de noiva de luto, ainda de pé na janela. Isabel se aproximou dele lentamente, tocando o tecido do vestido com dedos hesitantes. A sala de jantar com sua mesa posta para convidados fantasmas. A cozinha com seus eletrodomésticos antigos e aquele cheiro persistente de algo que tinha apodrecido há muito tempo. E o escritório. Isabel entrou ali e imediatamente foi atraída para as estantes de livros. Seus dedos percorreram as lombadas, parando ocasionalmente em títulos que claramente a interessavam profissionalmente. Os livros sobre luto, perda, contato com os mortos. Ele estava obcecado, ela murmurou. Este é o padrão de alguém consumido por culpa e tristeza não resolvidas, tentando encontrar respostas, absolvição, qualquer coisa que pudesse aliviar seu sofrimento. Ela se aproximou da escrivaninha, onde Daniel e Marina haviam encontrado os diários de Sebastião. Alguns ainda estavam espalhados ali, abertos em páginas específicas. Isabel pegou um, lendo em silêncio. Daniel observou seu rosto enquanto ela absorvia as palavras torturadas de seu pai biológico. Viu quando suas mãos começaram a tremer levemente. Ele realmente sofreu. Ela disse finalmente, sua voz profissional vacilando. Estes escritos são de alguém em profunda angústia psicológica, depressão severa, possivelmente transtorno de ansiedade, sinais claros de alucinações auditivas e visuais. Ou ele realmente estava vendo e ouvindo coisas, Marina disse suavemente. Isabel olhou para ela e pela primeira vez havia verdadeira incerteza em seus olhos. Ou isso, mas como psicóloga, tenho que considerar a explicação mais provável primeiro. Claro, Daniel disse. Estamos apenas pedindo que mantenha a mente aberta. Eles subiram a escada seguinte, Isabel contando os degraus inconscientemente. Quando chegaram ao 13º, ela parou abruptamente. Seu rosto havia ficado completamente branco e ela estava respirando rapidamente. Isabel, Marina tocou seu braço. Você está bem? Eu não sei. De repente me sinto... Ela apertou os olhos fechados. Uma mão indo para a têmpora. Tonta. Nauseada, como se o ar tivesse ficado mais fino. É este degrau, Amélia disse. Sebastião escreveu sobre ele. Dizia que Clarice aparecia aqui com mais frequência. Isabel abriu os olhos, olhando ao redor do corredor com uma mistura de medo e fascinação científica. Interessante. Pode ser algum tipo de campo eletromagnético local, afetando minha sensação de equilíbrio e... Ela parou de falar porque todas as portas do corredor se abriram simultaneamente. Não violentamente, como da última vez que Daniel e Marina estiveram ali, mas lenta e deliberadamente. Uma após a outra, em sequência, como uma onda se movendo pelo corredor. E com cada porta que se abria, a temperatura caía mais alguns graus, até que todos podiam ver seu hálito formando nuvens de vapor no ar. Isabel ficou completamente imóvel, seu rosto uma máscara de choque. Isso não é normal? Daniel terminou. Não é. Há uma explicação, Isabel disse, mas sua voz estava tremendo. Correntes de ar, diferenças de pressão, algo... Olhe, Marina apontou para o corredor. Sem vento, nenhuma corrente de ar e todas as janelas estão fechadas. Isabel puxou o celular, gravando um vídeo do corredor, das portas abertas, documentando tudo com mãos que tremiam visivelmente. Preciso de dados, evidência empírica. Você vai ter, uma voz disse. Todos os 4 se viraram bruscamente. Não havia ninguém lá, mas a voz tinha sido clara, feminina, vindo de algum lugar perto, mas impossível de localizar. E então, eles a viram. No final do corredor, perto da porta do quarto de Sebastião, uma figura estava se materializando. Não aparecendo repentinamente, mas se formando gradualmente, como fumaça se condensando em forma sólida.
ficou mais clara, mais definida, até que não havia dúvida do que quem era Clarice. Ela usava o mesmo camisão branco das fotografias da morte, cabelos negros caindo soltos ao redor dos ombros, mas seu rosto era estranho. Não morto ou cadavérico, mas de alguma forma não completamente sólido, como se estivesse oscilando entre estados de existência. E seus olhos estavam fixos em Isabel. Helena? Clarice sussurrou. E a voz ecoou estranhamente, como se viesse de muito longe. Minha Helena, você voltou para mim. Isabel estava congelada no lugar, o celular caindo de suas mãos entorpecidas e batendo no chão. Ela abriu a boca, mas nenhum som saiu. Marina segurou seu braço, menos para apoio e mais para garantir que ela não desmaiasse. Clarice começou a se mover em direção a eles, aquele deslizar antinatural que não era realmente caminhar. E conforme ela se aproximava, sua aparência começou a mudar. O cabelo foi ficando grisalho, depois branco. A pele foi ficando mais flácida, mais pálida. Os olhos afundaram nas órbitas. Era como assistir a um corpo se decompor em tempo acelerado. Não! Isabel finalmente encontrou sua voz e saiu como um guincho agudo. Isso não é real. Isso não pode ser real. Eu sinto muito, Clarice disse, sua voz ficando mais rouca, mais danificada, conforme seu corpo mudava. Sinto muito por não ter sido forte o suficiente, por ter tentado machucar você, por ter te perdido. Pare, Isabel disse, recuando um passo, depois outro. Não se aproxime de mim. Clarice parou imediatamente e algo como dor atravessou seu rosto em decomposição. Eu não vou machucá-la. Nunca mais. Eu só precisava te ver. Saber que você sobreviveu, que você está bem. Eu não estou bem, Isabel gritou, sua voz quebrando. Eu acabei de descobrir que fui roubada dos meus pais biológicos, que minha mãe tentou me matar, que ela morreu pensando que eu estava morta. E agora estou tendo uma alucinação coletiva de massa ou, o que é ainda mais insano, realmente vendo um fantasma. Não é uma alucinação, Clarice disse suavemente. Eu estou aqui, tenho estado aqui por muito tempo, esperando, procurando, rezando para que você voltasse. Daniel deu um passo à frente, colocando-se parcialmente entre Isabel e Clarice. Clarice, você está assustando ela. Por favor, recue um pouco. Clarice olhou para Daniel, realmente o vendo pela primeira vez. Você é um Tavares. Vejo Sebastião em você. Você o encontrou? Você disse a ele que estava errado por tirar minha filha. Sebastião está morto, Daniel disse gentilmente. Ele morreu há 2 meses, mas ele passou os últimos 15 anos sofrendo, sendo atormentado por suas escolhas. Ele pagou por seus pecados, Clarice. Algo como satisfação cruzou o rosto de Clarice, mas foi rapidamente substituído por tristeza. Isso não traz de volta os anos perdidos. Não me dá de volta o tempo com minha filha. Não? Marina concordou, também se aproximando. Nada pode fazer isso. Mas Helena, Isabel, está aqui agora. Ela está viva, ela está bem. Ela se tornou uma pessoa incrível. Isso não conta para nada? Clarice voltou sua atenção para Isabel e sua expressão suavizou. A decomposição pareceu reverter levemente, seu rosto voltando a uma aparência mais humana, mais viva. Você é tão bonita, ela sussurrou. Tão crescida. Eu perdi tudo. Seus primeiros passos, suas primeiras palavras, sua primeira vez na escola, seus sonhos, seus medos, tudo. Mas você está aqui, você é real. Isabel estava tremendo violentamente agora, lágrimas escorrendo pelo rosto. Amélia havia se aproximado, colocando um braço ao redor dos ombros da mulher mais jovem, oferecendo o apoio silencioso de uma presença maternal. Eu não sei como processar isso, Isabel disse, sua voz mal acima de um sussurro. Meu treinamento, minha educação, tudo que aprendi sobre como o mundo funciona, diz que isso é impossível. Mas você está aqui. Eu posso vê-la. Posso ouvi-la. Você pode me perdoar? Clarice perguntou.
E havia tanto desespero naquela pergunta que partia o coração. Eu sei que não mereço. Eu tentei machucar você quando estava viva. Mas não era eu, não era a pessoa real que eu era. Era a doença, a escuridão em minha mente que me consumiu. Isabel limpou o rosto com as costas da mão, tentando recuperar a compostura. Eu trabalho com pacientes que sofrem de depressão pós-parto. Eu sei como pode ser devastadora, como pode fazer as pessoas fazerem coisas que normalmente nunca considerariam. Eu sei intelectualmente que você estava doente, que não era culpa sua. Mas emocionalmente, Clarice pressionou. Emocionalmente, eu não sei. Eu nem te conheço. Você é um estranho que por acaso me deu à luz e depois morreu antes que pudéssemos ter qualquer tipo de relacionamento. Isabel respirou fundo e tremulamente. E agora você é um fantasma, aparentemente, o que adiciona uma camada completamente nova de complicação. Clarice assentiu lentamente. Eu entendo. Não tenho direito de pedir seu perdão, ou seu amor, ou qualquer coisa. Você tem sua própria vida, sua própria família. Mesmo que eles não sejam de sangue, eles a criaram e amaram quando eu não pude. Eles foram maravilhosos, Isabel disse, e havia desafio em sua voz. Meus pais, Jorge e Ana, foram as melhores pessoas que poderia ter pedido. Me amaram incondicionalmente, me deram tudo o que precisava. E mesmo sabendo agora de onde vim, eles ainda são meus verdadeiros pais. Como devem ser, Clarice concordou. E eu sou grata a eles, onde quer que suas almas estejam agora. Eles fizeram o que eu não pude, te mantiveram segura, te deram uma vida feliz. Um silêncio pesado caiu sobre o corredor. Todos podiam ouvir a respiração uns dos outros, ver o vapor formando pequenas nuvens no ar gelado. Do quarto da criança veio um som suave, aquela caixinha de música, tocando uma melodia de ninar familiar. Esse som, Isabel disse, virando-se para a porta aberta do quarto. Eu o conheço. Eu não deveria, mas conheço. Era sua caixinha de música, Clarice disse suavemente. Eu costumava tocar para você quando estava tendo momentos bons, quando a escuridão recuava o suficiente para que eu pudesse segurar você e cantar. Isabel se aproximou da porta do quarto da criança como se hipnotizada. Daniel fez menção de segui-la, mas Marina o segurou, balançando a cabeça levemente. Isso era algo que Isabel precisava fazer sozinha. Ela entrou no quarto e eles a observaram olhar ao redor. O berço com seus cobertores frescos, os brinquedos organizados, as flores na janela e a caixinha de música na cômoda, aberta, seu mecanismo interno girando, produzindo aquela melodia assombrosa. Você arrumou isto? Isabel perguntou sem se virar, claramente dirigindo a pergunta a Clarice. Sim, arrumei este quarto 1000 vezes ao longo dos anos, sempre esperando que você voltasse. Sabendo que você não voltaria, mas incapaz de parar de esperar. A forma de Clarice havia se movido para a porta do quarto, mas não entrou, como se respeitando os limites de Isabel. Isabel pegou a caixinha de música, estudando seu design desgastado. Melodia de Brahms, canção de ninar, clássica. Você se lembra? Havia esperança na voz de Clarice. Não exatamente, mas sinto algo. Como um eco de um eco. Isabel colocou a caixinha de volta cuidadosamente. Isso é tão bizarro. Estou em um quarto arrumado por um fantasma para um bebê que nunca mais voltou, exceto que eu voltei, mas como uma mulher adulta, e estou tendo uma conversa civil com a aparição de minha mãe morta. Se eu contar isso para qualquer um dos meus colegas, vão me internar. Houve um som que poderia ter sido uma risada de Clarice, seca, sem humor, mas ainda assim, uma risada. Loucura e assombração têm muito em comum. Ambas fazem você questionar o que é real. Então você está dizendo que não sou louca? Que isso está realmente acontecendo? Estou dizendo que ambas as coisas podem ser verdade simultaneamente. Realidade é mais fluida do que gostamos de acreditar.
Isabel finalmente se virou para encarar Clarice diretamente. Ela estudou a aparição por um longo momento, seus olhos de psicóloga analisando, categorizando, tentando compreender. "O que você quer de mim?" ela perguntou finalmente. "Você me trouxe de volta aqui, organizou este quarto, se manifestou. Qual é o endgame?" Clarice foi silenciosa por tanto tempo que Daniel começou a se perguntar se ela havia desaparecido. Mas então ela falou, sua voz mais suave do que antes, mais humana. "Perdão, paz, resolução, todas as coisas clichês que fantasmas supostamente querem." Ela pausou. "Mas acima de tudo, eu queria apenas te ver uma vez, saber que você está bem. Que minha morte, a morte de Sebastião, sua infância roubada, que tudo isso não foi totalmente em vão, que algo de bom saiu dessa tragédia. E agora que me viu," Isabel pressionou. "O que acontece agora?" "Não sei," Clarice admitiu. "Estive presa aqui por tanto tempo. 15 anos de raiva, tristeza, busca. Não sei o que acontece quando finalmente deixo isso ir." "Você tem medo?" Isabel disse, não como pergunta, mas como observação. "Medo do que vem depois?" "Sim, o conhecido, mesmo quando doloroso, é mais confortável que o desconhecido. E há uma parte de mim que teme que se eu deixar ir, se eu descansar, então realmente estará acabado. A última conexão com minha filha, com minha vida, se dissolverá." Isabel cruzou os braços, uma postura defensiva, mas pensativa. "Você sabe que eu não sou realmente sua filha. Não do jeito que você quer. Helena era um bebê, uma tela em branco. Isabel sou eu, formada por Jorge e Ana Cardoso, por minhas próprias experiências, minhas próprias escolhas. Você não me conhece e eu não te conheço." "Eu sei," Clarice disse, e havia aceitação genuína em sua voz. "E não estou pedindo que finja que temos um relacionamento que não temos. Apenas fique um pouco, conte-me sobre sua vida, para que eu possa ter algum conhecimento da pessoa que você se tornou antes de finalmente deixar ir." Isabel olhou para trás, para onde Daniel, Marina e Amélia esperavam no corredor. Marina fez um gesto encorajador. Amélia assentiu. Daniel apenas a observou, deixando a decisão inteiramente com ela. "Tudo bem," Isabel disse, finalmente virando-se de volta para Clarice. "Mas não aqui neste quarto. É muito carregado, muito simbólico. Vamos para baixo, para um lugar mais neutro." Eles desceram a escada lentamente, uma procissão estranha, 4 humanos vivos e um espírito morto. Clarice flutuava mais do que caminhava, sua forma ficando mais ou menos sólida conforme se movia, como se estivesse usando grande esforço apenas para se manter manifestada. Foram para a sala de estar, onde o manequim de noiva de luto ainda estava na janela. Clarice olhou para ele com algo como reconhecimento triste. "Sebastião colocou aquilo ali," ela disse, "anos depois que morri. Seu próprio memorial mórbido para o que poderia ter sido." Isabel se sentou cautelosamente no sofá coberto de pano, expirando poeira. Os outros encontraram lugares para sentar. Marina ao lado de Isabel, Daniel em uma poltrona, Amélia ficando de pé perto da porta, como se pronta para fugir se necessário. Clarice não se sentou. Ela ficou perto da janela, a luz do sol passando através dela em alguns momentos, criando efeitos estranhos e etéreos. "Então," Clarice disse, "conte-me, quem você se tornou?" Isabel hesitou, claramente ainda processando o surrealismo de toda a situação. Mas então começou a falar. Contou sobre crescer no bairro Vila Nova, sobre seus pais adotivos amorosos, sobre se destacar na escola. Contou sobre decidir estudar psicologia depois de testemunhar Jorge e Ana envelhecerem e lidarem com demência e depressão. "Eles morreram com 3 meses de diferença um do outro," Isabel disse, sua voz engrossando com emoção. "Papai primeiro, de câncer de pulmão, e então mamãe simplesmente desistiu. Os médicos disseram que foi seu coração, mas eu sei que foi luto. Ela não queria viver sem ele. Como eu," Clarice disse suavemente.
Quando achei que Helena havia morrido, simplesmente desliguei. Meu coração continuou batendo por mais alguns anos, mas eu já estava morta por dentro. É por isso que estudei trauma e luto, Isabel continuou. Porque vi em primeira mão o que pode fazer as pessoas. E então, quando comecei a praticar, especializei-me em depressão pós-parto, justamente porque... Ela parou, percebendo. Deus, justamente por causa de você. Mesmo sem saber, estava tentando salvar mulheres como você. Não é coincidência, Clarice disse. Nada é coincidência. Alguma parte de você, talvez sua própria alma, lembrava. Carregava aquela ferida, aquele trauma, e você instintivamente foi em direção a curá-la nos outros. Eles falaram por horas. Isabel contou sobre relacionamentos, um noivado fracassado, alguns namoros que não levaram a nada, sua decisão de focar na carreira em vez de família. Contou sobre seus pacientes, sobre as vitórias e derrotas, sobre a sensação de propósito que encontrava em ajudar outros. Clarice ouviu tudo, fazendo perguntas ocasionais, seu rosto gradualmente se suavizando, se tornando mais humano, menos assustador. E conforme falava, Isabel foi relaxando, sua postura ficando menos defensiva, sua voz menos tensa. Daniel observou a interação com fascinação. Era como testemunhar cura em tempo real, não apenas para Clarice, mas para Isabel também. Anos de questões não respondidas sobre suas origens estavam sendo finalmente resolvidas. Lacunas estavam sendo preenchidas. Eventualmente, Marina checou disfarçadamente seu celular. Eram quase 3 da tarde. Elas tinham estado na casa por 5 horas. Isabel, ela disse suavemente, interrompendo uma história sobre um paciente particularmente difícil. Está ficando tarde. Talvez devêssemos pensar em fazer uma pausa? Isabel piscou, como se acordando de um transe. Ela olhou ao redor da sala, parecendo surpresa ao ainda estar lá, ainda sentada em um sofá empoeirado, em uma casa assombrada, conversando com um fantasma. Oh, sim, eu... Ela olhou para Clarice e havia algo como relutância em seu rosto. Nós deveríamos ir. Claro, Clarice disse, mas havia dor em sua voz. Você tem sua própria vida para voltar. Eu posso voltar? Isabel perguntou, surpreendendo a si mesma com a pergunta. Se eu quisesse, para falar mais. A forma de Clarice brilhou mais intensamente por um momento, como se acesa por dentro. Você voltaria? Eu não sei. Talvez. Isso é tudo muito. Preciso de tempo para processar, para pensar. Mas... Ela hesitou. Mas também sinto que há mais a dizer, mais a entender. Sempre que você quiser voltar, estarei aqui, Clarice disse. Tenho esperado por 36 anos. Posso esperar um pouco mais. Eles se levantaram para ir embora. Mas quando chegaram à porta da frente, Isabel se virou de volta. Clarice ainda estava na sala de estar, sua forma já começando a ficar mais tênue, mais transparente. Clarice? Isabel chamou. A aparição se fortaleceu levemente, olhando esperançosamente em direção à voz. Eu não posso dizer que te perdoo, porque ainda não sei completamente do que te culpo ou se te culpo de algo. E não posso dizer que te amo, porque não te conheço o suficiente para amar. Mas, Isabel respirou fundo. Mas posso dizer que entendo, como psicóloga, como alguém que trabalha todos os dias com pessoas sofrendo como você sofreu, eu entendo, e isso tem que ser um começo. Clarice não respondeu com palavras, mas ela sorriu. Um sorriso genuíno, caloroso, que transformou completamente seu rosto, fazendo-a parecer quase viva novamente. E então ela se foi, desaparecendo como fumaça em um vento suave. Lá fora, a tarde estava brilhante e quente, um contraste chocante com o frio sobrenatural da casa. Isabel parou na varanda, respirando profundamente o ar fresco, como se lavando os pulmões da atmosfera pesada de dentro. Isso realmente aconteceu? Ela perguntou para ninguém em particular.
Eu realmente acabei de passar 5 horas conversando com o fantasma da minha mãe morta. Aconteceu, Marina confirmou. Todos nós vimos, todos nós ouvimos. Isabel puxou seu celular, lembrando que havia começado a gravar quando as portas se abriram. Ela reproduziu o vídeo e todos se aglomeraram ao redor da pequena tela. A gravação mostrava o corredor, as portas se abrindo. Mostrava a temperatura caindo. Você podia ver o hálito deles ficando visível. Mas onde Clarice deveria estar, não havia nada. Apenas espaço vazio. Eles podiam ouvir sua voz na gravação, claramente audível, mas nenhuma forma visível. Câmeras não capturam ela, Amélia observou. É sempre assim com esse tipo de coisa. Eles existem em algum comprimento de onda que nossos olhos podem processar, mas a tecnologia não. Isabel olhou para o vídeo por um longo momento, depois guardou o telefone. Então não tenho prova, nada que possa mostrar a alguém, nenhuma evidência empírica. Você precisa de prova? Daniel perguntou. Você estava lá, você vivenciou. Hábito de psicóloga, Isabel disse com um sorriso fraco. Sempre procurando evidência objetiva, mas você está certo. Eu sei o que vi, o que ouvi, o que senti, e isso terá que ser suficiente. Eles ficaram em silêncio por um momento, cada um processando o que tinham acabado de testemunhar. Era Amélia que finalmente falou. O que acontece agora? Para Clarice, quero dizer. Ela vai finalmente descansar ou vai continuar assombrando esta casa? Não sei, Daniel admitiu. Mas algo mudou. Você sentiu? A casa parecia mais leve quando saímos. Menos opressiva. Talvez dar a ela o que ela queria, ver Helena, saber que ela está bem, seja suficiente para deixá-la começar a se soltar, Marina sugeriu. Talvez o processo de deixar ir já tenha começado. Isabel olhou de volta para a casa, para aquelas janelas como olhos vazios. Ou talvez ela precise de mais tempo, mais conversas, mais resolução. Você está dizendo que vai voltar, Daniel disse. Não como pergunta. Estou dizendo que estou considerando. Isso é... Ela lutou por palavras. Isso é a maior descoberta da minha vida profissional. Evidência direta de consciência pós-morte, de que algo persiste depois da morte. Como psicóloga, como cientista, não posso simplesmente ignorar isso. E pessoalmente... Ela pausou, mordendo o lábio. Pessoalmente, há algo não terminado aqui. Clarice passou 36 anos procurando por mim. Acho que posso dedicar um pouco do meu tempo para ajudá-la a encontrar paz. Marina sorriu. Você é uma boa pessoa, Isabel. Ou sou masoquista? Isabel respondeu com um humor sombrio. Quero dizer, quantas pessoas voluntariamente voltam para uma casa assombrada? Mais do que você pensa, Amélia disse. Há algo sobre lugares assim, sobre espíritos presos. Eles te puxam, especialmente quando há uma conexão pessoal. Eles caminharam juntos até seus carros. Daniel entregou a Isabel um cartão com seu número. Me ligue se precisar de qualquer coisa, ou se quiser voltar e precisar de companhia. Não acho que deveria vir aqui sozinha. Isabel pegou o cartão, estudando-o pensativamente. Obrigada por tudo. Por me encontrar, por me contar a verdade, por me dar isso, por mais bizarro que seja. É sua história, Daniel disse. Você tinha o direito de conhecê-la. Isabel entrou em seu carro, mas antes de ligar o motor, abaixou a janela. Eu vou processar tudo isso, provavelmente ter um colapso mental completo quando a adrenalina passar, e então vou ligar. Talvez em alguns dias, sempre que estiver pronta. Marina assegurou. Eles observaram Isabel dirigir embora, seu Corolla prata desaparecendo na curva da rua. Amélia também se despediu, claramente exausta por toda a experiência. Quando finalmente estavam sozinhos, Daniel e Marina ficaram parados na frente da casa, olhando para ela em silêncio. Você acha que resolvemos algo hoje? Marina perguntou. Ou apenas abrimos uma caixa de Pandora ainda maior? Ambos, talvez.
Daniel passou a mão pelo cabelo, repentinamente exausto. Mas pelo menos Isabel sabe a verdade agora, e Clarice finalmente viu sua filha. Isso tem que contar para algo. Tem. Definitivamente tem. Marina se inclinou contra ele e Daniel passou o braço ao redor dela. Mas tenho a sensação de que isso está longe de acabar, que há mais camadas nesta história, mais segredos esperando para serem descobertos. Sempre há, Daniel murmurou. Em famílias, em casas, em vidas, sempre há mais abaixo da superfície. Eles voltaram para o carro, mas antes de entrar, Daniel olhou para trás uma última vez. E lá, na janela do segundo andar, a janela do quarto da criança, ele viu uma figura. Clarice, olhando para baixo, observando-os ir embora. Ela levantou uma mão em um gesto de despedida. E Daniel, sem pensar, levantou a sua em resposta. Então, ela desapareceu, e a janela ficou vazia novamente. A viagem de volta foi silenciosa, ambos perdidos em seus próprios pensamentos. Quando chegaram ao apartamento, o contraste entre aquele espaço moderno, iluminado e seguro, e a casa sombria que tinham acabado de deixar era quase desorientador. Marina fez chá enquanto Daniel abria o laptop, verificando e-mails que havia negligenciado. Havia uma mensagem do advogado que havia lidado com o espólio de Sebastião, perguntando sobre os planos para a propriedade. Daniel a deixou sem resposta por enquanto. Como poderia explicar que não podia simplesmente vender ou demolir a casa quando havia um espírito ativo lá, especialmente um que estava finalmente começando a encontrar alguma forma de paz? Você está bem? Marina perguntou, trazendo 2 xícaras fumegantes de camomila. Estou processando. Hoje foi... Ele balançou a cabeça. Hoje foi um dos dias mais estranhos da minha vida. E considerando o quão estranha esta semana inteira tem sido, isso é dizer muito. Marina se sentou ao lado dele no sofá, curvando as pernas embaixo do corpo. Isabel foi incrível. A forma como ela lidou com tudo, com racionalidade, mas também com compaixão. Não tenho certeza se eu teria sido tão equilibrada em seu lugar. Ela é treinada para isso, suponho. Psicólogos aprendem a separar emoção de análise, a processar trauma metodicamente. Daniel bebeu seu chá, sentindo o calor descer por sua garganta. Mas vi quando sua máscara profissional escorregou. Quando Clarice perguntou sobre perdão, Isabel estava tão perdida quanto qualquer um de nós estaria. Clarice parecia diferente no final. Você notou? Menos assustadora, mais humana, como se apenas ter Isabel lá, conversando com ela, estivesse de alguma forma curando-a ou alimentando-a. Daniel disse, depois imediatamente se arrependeu quando viu o rosto de Marina empalidecer. Desculpe, não quis dizer assim. Só quis dizer, não sabemos as regras aqui. Não sabemos se a presença de Isabel a fortalece, a enfraquece, ou simplesmente lhe dá o que precisa para finalmente seguir em frente. Você acha que ela vai seguir em frente? Honestamente, não sei. Parte de mim espera que sim. Que depois de todas essas conversas, todo esse fechamento, Clarice possa finalmente descansar. Mas outra parte, ele hesitou. Outra parte acha que ela vai se apegar ainda mais forte. Marina terminou. Porque agora ela tem algo real para se apegar. Não apenas memórias de um bebê, mas uma conexão com a mulher adulta que sua filha se tornou. Exatamente. Daniel colocou sua xícara de lado. E isso me preocupa, por Isabel principalmente. Ela não pediu por isso. Não pediu para se tornar uma âncora para um fantasma, um terapeuta para sua mãe morta. Mas ela escolheu isso, Marina apontou. Ela poderia ter saído e nunca mais olhado para trás. Em vez disso, ela está considerando voltar. Isso significa algo. Eles terminaram o chá em um silêncio contemplativo. A tarde se transformou em noite, as luzes da cidade acendendo uma por uma lá fora. Daniel pediu comida para a viagem, comida tailandesa, algo normal e mundano e completamente desconectado de casas assombradas e fantasmas.
Enquanto comiam pad thai e curry verde, Marina finalmente quebrou o silêncio que havia se instalado. Você se arrepende de ter nos envolvido em tudo isso? Daniel considerou a pergunta cuidadosamente. Não, acho que não. Quero dizer sim, é assustador e estranho, e completamente fora da nossa zona de conforto, mas também é importante, real. Estamos fazendo algo que importa, ajudando a resolver uma injustiça que tem estado ativa por décadas. Como poderia me arrepender disso? Marina sorriu. Essa é uma das coisas que amo em você, seu senso de responsabilidade, de fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Ou minha incapacidade de simplesmente deixar as coisas em paz. Daniel respondeu com um sorriso irônico. Isso também. Eles limparam depois do jantar, lavaram os pratos, realizaram todos os pequenos rituais domésticos que ancoravam suas vidas em normalidade. E quando finalmente foram para a cama, ambos caíram em um sono profundo e sem sonhos. O sono de pessoas física e emocionalmente exaustas. Domingo amanheceu nublado e ameaçando chuva. Daniel acordou com seu telefone tocando, um número desconhecido. Ele atendeu com voz grogue de sono. Alô? Daniel? É Isabel. Sua voz soava diferente, mais tensa, mais urgente. Você pode vir para a casa? Agora? Daniel sentou-se imediatamente, completamente acordado. O que aconteceu? Você está lá? Eu disse para não ir sozinha. Não estou lá. Estou em casa. Mas... Ela pausou, e ele podia ouvi-la, respirando profundamente, tentando se acalmar. Mas aconteceu algo. Sonhei com Clarice a noite toda. Sonhos intensos, vívidos. E ela estava diferente, angustiada. Continuava dizendo que há mais, que há algo que ainda não descobrimos. Algo importante. Que tipo de algo? Não sei. Ela não conseguia ou não queria dizer claramente. Apenas continuava me mostrando imagens. O porão da casa, algo enterrado, algo escondido. E então acordei às 6 da manhã e não consegui voltar a dormir. Tenho esse sentimento terrível de que se não formos lá, se não descobrirmos o que ela está tentando nos dizer, algo ruim vai acontecer. Daniel já estava saindo da cama, fazendo sinais para Marina, que ainda estava meio adormecida. Vamos para lá. Meia hora. Você vai se encontrar conosco lá? Já estou a caminho, Isabel disse. E então desligou. Marina estava sentada, esfregando os olhos. O que foi? Isabel. Ela teve sonhos sobre Clarice. Diz que há algo mais na casa, algo escondido. Precisamos ir agora. Eles se vestiram rapidamente, sem se preocupar com aparências. Jeans, camisetas, casacos. Daniel pegou a mochila que tinham usado no dia anterior, verificando que ainda tinha lanternas e baterias. Marina fez uma garrafa térmica de café forte. Instinto lhe dizia que precisariam disso. A condução até a casa levou 25 minutos através das ruas dominicais vazias. O céu estava pesado com nuvens escuras e o vento havia pegado, soprando folhas e detritos pelas ruas. Parecia apropriado, Daniel pensou amargamente. Claro que voltariam à casa assombrada em um dia que parecia saído de um filme de terror. Isabel já estava lá quando chegaram, seu carro estacionado na rua. Ela estava parada do lado de fora do portão, braços cruzados contra o frio, olhando para a casa com uma expressão que misturava determinação e medo. Obrigada por virem, ela disse quando eles se aproximaram. Eu sei que deve parecer que estou pirando, mas os sonhos eram tão reais, tão urgentes. Não achamos que você está pirando, Marina assegurou. Depois do que vimos ontem, nada está fora da mesa. Você mencionou um porão? Daniel perguntou, enquanto caminhavam em direção à casa. Sim, nos sonhos, Clarice continuava me guiando para baixo, através de uma porta que nunca notei antes. Havia uma escada descendo, e então, escuridão, mas também uma sensação de que algo importante estava lá embaixo. Algo que mudaria tudo. Daniel franziu a testa. Não me lembro de ver uma porta para um porão quando exploramos.
Estava na cozinha, Isabel disse com certeza. No canto, atrás de um armário velho. Nos sonhos, pelo menos. Eles entraram na casa e imediatamente notaram a diferença. O ar não estava apenas frio, estava gelado, muito mais frio que no dia anterior. E havia uma tensão palpável na atmosfera, como se a própria casa estivesse mantendo a respiração, esperando. Clarice? Isabel chamou, sua voz ecoando pelo hall vazio. Estamos aqui. Você pode se manifestar, nos mostrar o que precisamos ver? Silêncio por um momento. Então, tão subitamente que todos eles pularam, todas as portas do andar térreo se abriram de uma vez. A sala de estar, a sala de jantar, o escritório, a cozinha. E de algum lugar acima, aquele choro de bebê começou novamente. Mas desta vez, soava diferente. Não triste ou assustador, mas urgente, quase imperativo. A cozinha, Isabel disse, já se movendo naquela direção. Ela está nos dizendo para ir para a cozinha. Eles a seguiram, entrando no espaço com seus armários desatualizados e eletrodomésticos antigos. Isabel foi direto para o canto mais distante, onde um armário alto e decrépito estava encostado na parede. Ajudem-me a mover isto, ela disse, já empurrando. Daniel e Marina se juntaram a ela, e juntos eles conseguiram afastar o armário pesado da parede. Havia marcas no chão mostrando que tinha sido movido antes, muitas vezes por muito tempo. E atrás dele, embutida na parede, estava uma porta. Era baixa e estreita, pintada da mesma cor que a parede ao redor, por isso não seria notada a menos que alguém estivesse especificamente procurando. Tinha uma maçaneta simples de metal e uma fechadura antiga, mas quando Daniel testou a maçaneta, descobriu que estava destrancada. Você quer realmente fazer isso? Ele perguntou, olhando para Isabel. Não sabemos o que está lá embaixo. Por isso precisamos ir. Isabel respondeu, já ligando a lanterna do celular. O que quer que esteja lá é importante o suficiente para Clarice me enviar sonhos urgentes sobre isso. Daniel abriu a porta, revelando uma escada de madeira descendo para a escuridão. Os degraus pareciam sólidos o suficiente, mas velhos, cobertos de poeira e teias de aranha. Um cheiro surgiu do buraco. Terra, mofo e algo mais. Algo orgânico e desagradável. Eu vou primeiro, Daniel disse, pegando a lanterna mais potente da mochila. Vocês me seguem, mas com cuidado. Não sabemos há quanto tempo ninguém usa esses degraus. Ele começou a descer lentamente, testando cada degrau antes de colocar todo o seu peso nele. A escada rangia e gemia, mas segurava. Marina veio atrás dele e Isabel por último, todos os três com suas lanternas formando feixes de luz entrecruzados na escuridão. O porão, quando finalmente alcançaram o fundo, era menor do que esperavam. Não era maior que um quarto modesto, com teto baixo e paredes de pedra que choravam umidade. O chão era terra batida e o ar era denso e difícil de respirar. Mas não estava vazio. No centro do pequeno espaço havia algo coberto por uma lona velha, manchada e apodrecida. E ao redor dela, em um círculo perfeito, velas, centenas delas, em vários estágios de derretimento, criando uma floresta de cera de formatos bizarros. O que é isso? Marina sussurrou, embora não houvesse ninguém para ouvir além deles. Daniel se aproximou da forma coberta, agachando-se ao lado dela. Com mãos hesitantes, ele pegou a borda da lona e a puxou de volta. Todos os três recuaram simultaneamente, Isabel deixando escapar um grito sufocado. Era um pequeno caixão, do tamanho de um bebê. Oh, Deus, Marina disse, sua mão indo para a boca. Não, por favor, não deixe que seja. Daniel forçou-se a se aproximar novamente, sua mente correndo através de possibilidades, todas elas terríveis. Com dedos trêmulos, ele encontrou a borda do caixão e o abriu lentamente. Dentro não havia um corpo. Em vez disso, estava cheio de objetos. Uma manta de bebê cuidadosamente dobrada, roupinhas minúsculas, uma chupeta, um par de sapatinhos de bebê
e fotos. Muitas fotos do bebê Helena nos primeiros meses de vida. E no centro de tudo, um envelope selado. Daniel pegou-o, suas mãos ainda tremendo. O envelope estava endereçado em a caligrafia de Sebastião. A verdade completa para Helena, se ela algum dia retornar. Outra carta, Isabel disse, sua voz rouca. Há outra carta. Daniel entregou o envelope a ela. Era direito dela, afinal, seu pai biológico, suas verdades enterradas. Isabel o segurou por um longo momento, como se pudesse discernir seu conteúdo através do papel. Então, com uma respiração profunda, ela rompeu o lacre. Desta vez, ela leu em silêncio, seus olhos se movendo pelas páginas. Havia várias, cobertas em ambos os lados com aquela caligrafia apertada. Daniel e Marina observaram seu rosto mudar conforme lia. Confusão, choque, horror e finalmente algo como compreensão terrível. Quando terminou, ela baixou as páginas lentamente, olhando fixamente para o espaço. Isabel, Marina disse suavemente. O que diz? Isabel engoliu em seco, claramente lutando para encontrar palavras. Eu não era a primeira. Helena não era a primeira. O que você quer dizer? Daniel perguntou, embora um medo crescente já estivesse se formando em seu estômago. Isabel entregou as páginas a ele com mãos trêmulas. Leia você mesmo. Eu não posso dizer em voz alta. Daniel pegou as páginas, Marina lendo por cima de seu ombro, e conforme seus olhos percorriam as palavras, a história completa, a verdade completa, finalmente se revelou. Minha querida Helena, se você está lendo isto, então encontrou meu segredo mais sombrio, o pecado que está abaixo de todos os outros pecados, o peso que carrego não apenas na morte, mas além dela. Eu menti na primeira carta. Não completamente. Tudo o que escrevi sobre sua mãe, sobre sua doença, sobre a decisão de remover você, era verdade, mas omiti a parte mais importante. A parte que explica por que Clarice estava tão quebrada, porque sua doença era tão profunda que nenhum tratamento poderia alcançá-la. Você não era nosso primeiro bebê. Antes de você, houve outro. Outro bebê, outra filha. Nós a chamamos de Sofia. Sofia nasceu em 1986, 2 anos antes de você. Ela era perfeita, saudável, bonita, tudo o que podíamos ter desejado. E Clarice estava tão feliz. Aquelas primeiras semanas foram as mais radiantes que já a vi. Ela brilhava com alegria maternal. Mas então, quando Sofia tinha apenas 6 semanas, aconteceu. Síndrome da morte súbita infantil. Os médicos disseram. Nenhum aviso, nenhuma causa identificável. Clarice colocou Sofia para dormir uma noite e pela manhã, nossa filha estava morta. Clarice nunca se recuperou. Culpou a si mesma, convenceu-se de que devia ter visto sinais, devia ter feito algo diferente. Caiu em uma depressão tão profunda que foi hospitalizada por meses. E quando finalmente voltou para casa, não era mais a mesma pessoa. A luz tinha se apagado. Eu enterrei Sofia em segredo aqui, debaixo desta casa. Não no cemitério onde ela pertencia, mas aqui, porque Clarice não conseguia suportar a ideia de ela estar longe. Fiz este pequeno santuário, este lugar escondido onde poderia vir e lamentar sem que ninguém julgasse. E então, 2 anos depois, Clarice engravidou novamente. Você, Helena, eu deveria ter sido mais cuidadoso. Deveria ter esperado até que Clarice estivesse mais curada. Mas ela queria tanto outro bebê, estava tão convencida de que poderia fazer certo desta vez, que substituir Sofia curaria sua dor. Mas não curou. Se alguma coisa, piorou. Porque agora ela tinha você, um novo bebê para amar, mas também tinha o terror paralisante de que perderia você também. Cada vez que você chorava, cada vez que tossia, ela entrava em pânico. E então, a depressão pós-parto atingiu, e combinada com o trauma não resolvido da morte de Sofia, bem, você sabe o resto. Quando Clarice tentou machucar você, quando percebi que não era seguro manter você aqui,
tomei a decisão de remover você. Mas não foi apenas para protegê-la de Clarice, foi também para protegê-la desta casa, deste lugar envenenado por tristeza e perda e morte, e foi para proteger o segredo de Sofia. Porque se as autoridades soubessem sobre Sofia, se começassem a investigar, poderiam descobrir o porão, poderiam descobrir onde enterrei minha primeira filha. Poderiam me acusar de ocultação de corpo, de conduta inadequada com restos humanos. Eu poderia perder tudo. Então protegi meu segredo tirando você. E então, quando Clarice morreu pensando que havia perdido ambas as filhas, eu a enterrei no cemitério público, mas não pude levar Sofia para se juntar a ela. Não sem levantar questões que não poderia responder. Então Sofia permanece aqui, sozinha na escuridão. E Clarice permanece aqui, uma presença inquieta, procurando por filhas que não pode encontrar. E eu vivi 15 anos com a consciência desses pecados, até que finalmente me libertou através da morte. Se você está lendo isto, Helena, então você merece saber a verdade completa. Você tinha uma irmã. Ela morreu antes de você nascer. E seu corpo ainda está aqui, nesta casa, aguardando um enterro adequado que nunca receberá, enquanto meu segredo permanecer enterrado com ela. Faça o que achar certo com essa informação. Chame as autoridades, se quiser. Dê a Sofia o descanso que ela merece. E talvez, se você fizer isso, Clarice também finalmente poderá descansar. Ou queime esta carta e deixe o passado enterrado. De qualquer forma, você saberá a verdade. E isso é mais do que qualquer uma das minhas filhas teve. Sinto muito. Por tudo. Por cada escolha que fiz, cada mentira que contei, cada ferida que infligi. Seu pai, agora e sempre, Sebastião. O silêncio após Daniel terminar de ler era absoluto. Nenhum deles se moveu. Nenhum deles falou. A revelação era grande demais, pesada demais para processar imediatamente. Foi Isabel que finalmente quebrou o silêncio. Eu tinha uma irmã, ela disse, sua voz vazia de emoção. Não por falta de sentimento, mas por excesso. Uma irmã que morreu antes de eu nascer. Ela ainda está aqui e ela está... Daniel olhou ao redor do porão com novos olhos, procurando, e então viu, no canto mais distante, parcialmente escondido por sombras, havia uma pequena área de terra que parecia diferente do resto. Mais escura, mais afundada, e acima dela, na parede de pedra, alguém tinha gravado rudimentarmente um nome. Sofia. Ali, ele apontou, sua voz rouca. Eles se aproximaram juntos, os três ajoelhando-se ao lado do pequeno túmulo improvisado. Não havia lápide, nenhuma marcação adequada além daquele nome gravado. Apenas um pedaço de terra em um porão escuro, onde uma criança havia sido enterrada em segredo há quase 40 anos. Isso explica tudo, Marina disse suavemente. Por que Clarice era tão assombrada, tão inquieta? Ela não estava apenas procurando por Helena, ela estava procurando por ambas as filhas. Uma, ela achou que estava morta, a outra, ela sabia que estava morta, mas não sabia onde. E Sebastião manteve o segredo até o fim, Daniel adicionou. Viveu com isso, morreu com isso. Isabel estendeu a mão, tocando a terra sobre o túmulo de Sofia. Ela deveria ter tido um funeral adequado, um lugar adequado para descansar. Não isto. Podemos corrigir isso agora, Marina disse. Podemos chamar as autoridades, explicar. Não. A voz veio de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Eles se viraram como um, e lá, no pé da escada, estava Clarice. Mas ela parecia diferente novamente. Mais forte, mais sólida, mais presente do que nunca. E ela não estava sozinha. Ao lado dela, segurando sua mão, estava uma criança pequena. Uma menina de talvez 5 ou 6 anos de aparência, cabelos escuros como os de Clarice, vestindo uma roupinha de bebê que tinha ficado grande demais para seu corpo fantasmagórico. Sofia, Clarice disse, olhando para baixo para a criança ao seu lado com amor infinito. Minha Sofia. Ela tem estado aqui o tempo todo.
sozinha na escuridão, esperando por mim, e eu nunca soube. Nunca pude encontrá-la porque não sabia onde procurar. Clarice, Isabel disse, levantando-se lentamente. Eu não sabia. Sobre ela. Sobre o que aconteceu. Como você saberia? Clarice respondeu, sua voz surpreendentemente gentil. Sebastião escondeu tudo, protegeu seus segredos até o fim. Ela olhou para o túmulo no canto. Mas agora a verdade está revelada. E finalmente posso estar com ambas as minhas filhas. A criança fantasma, Sofia, olhou para Isabel com curiosidade. Você é Helena, minha irmãzinha? Isabel tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, suponho que sim, embora eu não vá por esse nome agora. Mas você é minha irmã, Sofia disse, e havia alegria simples em sua voz. Eu sempre quis uma irmã, mas então eu morri e pensei que nunca teria uma. Você sempre teve uma, Isabel disse, sua voz quebrando. Eu apenas não sabia sobre você. Clarice deu um passo à frente, ainda segurando a mão de Sofia. Obrigada por vir, por encontrar a verdade, por me dar isto. Ela olhou para Sofia e a expressão em seu rosto era de paz absoluta. Estive procurando por tanto tempo, por ambas vocês, e agora finalmente encontrei. O que acontece agora? Daniel perguntou. Você vai ir embora? Descansar? Sim, Clarice disse simplesmente. Agora que sei onde Sofia está, agora que vi Helena, Isabel, crescida e bem, não há nada mais me mantendo aqui. O peso, a raiva, a tristeza, tudo está se dissolvendo. Posso sentir. Mas Sofia, Marina disse, seu corpo ainda está aqui, enterrado em um porão. Ela não merece algo melhor? Sofia merece muitas coisas que nunca teve. Clarice concordou. Uma vida, uma infância, uma chance de crescer. Mas isso não pode ser mudado. E quanto a onde seus ossos descansam, isso importa menos do que você pensa. Não são os ossos que são importantes, é a alma. E a alma de Sofia está comigo agora, finalmente livre, finalmente encontrada. Sofia assentiu em concordância. Não me importo de ficar aqui. É silencioso, pacífico. E agora, mamãe está comigo, então não estou mais sozinha. Isabel enxugou o rosto, tentando se recompor. Então é isto. Você vai simplesmente ir e eu nunca vou vê-la novamente? Clarice olhou para sua filha viva, com ternura infinita. Não nesta vida, não. Mas você viveu, Isabel. Você cresceu forte, inteligente e compassiva. Você ajuda pessoas todos os dias. Você se tornou tudo o que eu queria que fosse e mais. Não posso pedir mais do que isso. Mas eu apenas te conheci, Isabel protestou. Há tanto que eu queria perguntar, tanto que eu queria entender. E você entenderá, com o tempo, através de suas próprias experiências, sua própria vida. Clarice sorriu. Você não precisa de um fantasma para te ensinar a viver, Isabel. Você já sabe como. As formas de Clarice e Sofia estavam começando a desvanecer, tornando-se mais transparentes, mais etéreas. A luz estava crescendo ao redor delas, embora não houvesse fonte de luz no porão escuro. Espere, Isabel disse de repente. Há uma coisa que preciso saber. Você me culpa pelo que aconteceu, por estar viva quando Sofia morreu, por ser a razão pela qual você ficou tão doente? Clarice parou seu desvanecimento por um momento, solidificando-se novamente. Ela olhou profundamente nos olhos de Isabel. Nunca, ela disse firmemente, nem por um momento. Você era inocente, Isabel. Uma criança preciosa que merecia amor, não culpa. E se a doença em minha mente fez você pensar de outra forma, então perdoe-me por isso também. Você não causou nada. Você era apenas vítima de circunstâncias, assim como Sofia era, assim como eu era. Isabel assentiu, lágrimas renovadas correndo pelo rosto. Obrigada por me dizer isso, por me deixar saber. Viva bem,
Clarice disse, sua forma começando a desvanecer novamente. Ame profundamente. Ajude quando Deposit puder. photos E music. quando chegar sua hora, quando você finalmente passar para o próximo lugar, Sofia e eu estaremos esperando para conhecê-la adequadamente. Adeus, irmãzinha, Sofia disse, acenando com sua pequena mão. Até logo. Deposit E photos então, music. elas se foram. Não com um bang ou flash, mas simplesmente desaparecendo como névoa matinal sob o sol. A luz que tinha brilhado ao redor delas se dissipou, deixando o porão